Olá, sejam bem-vindos ao programa Neuras desta semana. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora Júlia Stresky, que hoje nós receberemos uma pessoa muito especial, uma grande mulher. Especialíssima para todos nós, para nós mulheres, mais ainda. Hoje nós recebemos uma mulher que rompeu as barreiras de um lugar que por muito tempo, Shimon, foi vedado às mulheres. A Keila Ávila, nossa querida, minha amiga particular, e que eu tenho a honra de recebê-la hoje aqui para contar para nós, para mim, Shimon, e para todas vocês que estão aí, como é possível sim vencer as neuras e estar na política. Seja muito bem-vinda, Keila. Boa noite a todos, boa noite, Shimon, boa noite, Júlia. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês e falar das neuras. Eu garanto que todas as mulheres que me seguirem a minha opinião, ou elas vão ficar neuróticas ou elas vão perder as neuras definitivamente, porque eu rompi barreiras mesmo. Keila, eu já quero começar fazendo uma pergunta que é o seguinte: quais eram ou qual era a maior neura sua em relação à política? Minha maior neura é que olhassem pra mim e, pela minha performance, pela minha história, me achassem burra. Detesto. Eu não queria que me avaliassem pelo meu perfil físico, pelo meu perfil, vamos dizer assim, como mulher. Se você é simpático ou não. Não, porque ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Então, assim, é comum. Aquele velho chavão. A mulher bonita, ela precisa ser burra. O estigma. Exatamente. O estigma. Eu quero ao contrário. Eu quero que as pessoas me olhem e digam assim, nossa, aquela é uma mulher bonita, mas além de tudo, ela é uma mulher inteligente. Keila, mas você fez por onde pra trazer essa inteligência? Com certeza. Eu não perco um debate por homem, mas de forma alguma, gente. Eu venço no cansaço, porque argumento, eu sou uma pessoa que eu estudo muito, sou formada em economia, tenho pós-graduação em auditoria fiscal, faço ciências políticas, tenho formação política. Então, assim, se vir debater comigo, mas venha preparado, porque eu tenho fundamentos para tudo. E resposta, como toda mulher, eu tenho resposta para tudo, gente. Uma mulher ao quadrado. Ok, você é uma mulher ao quadrado, né? Porque além de ser forte e estar na política, você tem resposta dobrada. Mas você falou aí que em relação aos homens, mas você é feminista? Sou feminina, muito feminina. E sei usar a minha feminilidade. Eu não preciso expor meu corpo, eu não preciso expor... Não, eu gosto de expor a minha inteligência. E tudo aquilo que eu sempre estudei, e sou uma pessoa nada influenciável. Nada. Olha só. Não adianta você vir... eu vou te escutar, eu sou uma pessoa que escuta muito, pondero, mas eu sempre vou pelas minhas opiniões. Naquilo que eu acredito, os meus fundamentos políticos, as minhas ideologias políticas, eu tenho muita firmeza naquilo. Você falou algo muito interessante, doutora Júlia, que é escutar. Além de ser inteligente, e você buscou a inteligência, não ficou olhando para o céu e se fazendo de coitada, né? Às vezes nós nos fazemos de coitada. Puxa, eu não tive a oportunidade de estudar, de se formar, é por isso que eu não sou inteligente. Foi atrás, mas mais importante e envolvendo a política é saber ouvir, né? Saber ouvir o que as pessoas têm, porque o político que não ouve, ele vai acabar como os que estão aí. Essa é a principal característica e é a principal habilidade para um bom político, né, Shimon? E para um político que quer ter sucesso, a principal característica é essa. E a Keila já começa muito bem usando esta habilidade. E a Keila, ela tem uma habilidade, ela estuda muito e ela faz desenvolvimento humano, que poucos políticos fazem. Exatamente. Então, assim, é muito importante para nós termos políticos que se interessam pelo assunto e que vão atrás. Porque o que acontece? Nós temos grandes problemas no Brasil a serem sanados e alguns problemas com a aplicação de ferramentas de desenvolvimento humano se resolvem. Alguns problemas muito básicos, que basta a aplicação de algumas ferramentas e se resolvem. Geralmente os políticos, a velha política, o velho político, ele se sente um deus. Então ele jamais vai admitir que ele precisa evoluir, né? Que ele precisa de desenvolvimento humano. Por quê? Porque ele é irreprovável, ele não aceita reprovação. Ele convive com 100% de aprovação.
E quando ele se sente reprovado, ele entra em depressão. Exatamente. Keila, a mulher que começou em 2018, a ativista que começou em 2018, é a mesma mulher que está aqui em 2022? Muito melhor. Muito melhor, evoluída. Eu digo que nós vivemos um momento em 2018, onde você precisou se colocar firmemente. Todo mundo dizia assim, mulher não vota em Bolsonaro. Eu já acompanhava ele, Caiado, aquele movimento Ele Não, né? Ele Não, exatamente. Magno Malta, eu acompanhava todos eles. E gostava muito da performance deles. Quando veio aquele velho bordão dizendo mulher não vota em Bolsonaro, eu dizia, eu sou mulher, eu sou brasileira e eu voto sim em Bolsonaro. Pra quem não sabe, a Keila foi quem criou o movimento Sou Mulher, Sou Brasileira e Voto em Bolsonaro. Exatamente. Foi um movimento que foi, assim, do dia pra noite, mulheres do Brasil todo começaram a seguir esse grupo. Ele existe até hoje, né? E as mulheres lá colocam a sua opinião firmemente. Ok, Keila, depois de 2018, depois não, mas ali no tempo da eleição, você sentiu que as mulheres se politizaram mais? Ou não é que se politizaram mais, mas elas resolveram falar? Resolveram muito falar. Eu tenho uma amiga, até em comum com a Júlia, infelizmente já faleceu nesse meio tempo, e o marido, ele era da esquerda. Uhum. Mas ela é uma pessoa, assim, de alta cultura. Sabe de que eu tô falando, né, minha amiga? De alta cultura. Ela cansava de mandar pra mim, assim, Keila, eu não posso postar por causa dele, mas eu tô mandando pra você, veja aí, poste. Então, elas começaram aos poucos. Hoje, as mulheres são extremamente ativas. Se você for pra Ponta Grossa, nos grupos que fazem as manifestações, são as mulheres que estão à frente. Hoje, elas falam. É o momento delas falarem. Porque isso é momento, Shima. Cada uma tem o seu momento de se revelar e de você dizer o que você quer e como que você quer. Olha, a esquerda, ela sempre apresentou mulheres na política, né? A Benedita, que acho que chegou a ser até governadora. Foi governadora de São Paulo. É do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, entre outras, a Marta Suplicy, né? Foi teve grande destaque no cenário político, até nacional. Né? Por último, a Gleisi Hoffmann, paranaense, ministra da Casa Civil, mas sempre senadora mais votada de todos os tempos do Paraná. Mas sempre a esquerda. Parece que as mulheres de direita, elas estavam escondidinhas fazendo crochê. E não. Eram doutoras, advogadas, mulheres muito bem informadas, mas não se manifestavam. O Bolsonaro, o machista, ele conseguiu aflorar um movimento de mulheres de direita, que é um fenômeno. Exatamente, mas eu penso assim, essas mulheres que são hoje oposição, sim, né? Sim. Existe uma coisa muito dramática, existe uma coisa assim muito pessoal de você contar uma história trágica. Você nunca vem de uma história bem vivida, bem resolvida, né? Uma mulher bem colocada sem essa história dramática. Eu detesto essas situações de você colocar o drama na tua vida, porque eu era uma coitadinha, porque eu vim de lá, eu ia pra escola, assisti uma vez era uma convenção de política e ela contava que ela ia pra escola a pé, descalço. Gente, por favor, se hoje ela é uma vencedora, essa história ficou, você não precisa trazer tanto ao momento presente. Até porque todos temos histórias. Até porque todos temos histórias. Todos temos, exatamente. Histórias tristes. Não, todos temos histórias tristes para contar. E todos vencemos? Não, justamente, alguém sabe, por acaso, em Ponta Grossa, o que eu vivi 40 anos atrás por ser filha de pais separados? Acho que nem sei se você sabe que eu sou filha de pais separados. Mas eu vivi discriminações. E nem faço por isso de forma alguma que vai esse não é o teu mote, não é por isso que você chegou onde chegou. Não, eu acredito que essa história ninguém sabe. Não é o coitadismo. O Shimon falou muito bem. Não é o coitadismo que te fez chegar. Existem duas formas de você transformar um país, uma sociedade, uma comunidade. Uma é você trazendo pessoas por ser um coitadinho, para as pessoas terem dó de você. E você engana, aí entra um pouco de hipocrisia, porque você engana. O fato de você ter sido um coitado, você entende o sofrimento dele. Essa é uma linha. Outra linha é você trazer conhecimento
para iluminar o caminho de uma sociedade. E eu vejo que esse movimento de direita das mulheres, ele é um movimento que traz conhecimento, porque você não encontra uma mulher, eu não quero ser pejorativo, uma mulher burra nessa área. Até porque uma pessoa sem informação, ela não conseguiria se manter em pé, porque esse é o mundo masculino. Exatamente, e tem muitos, na verdade, até esse mundo masculino, quando encontra uma mulher que não tem esse coisadismo, eles têm medo. Claro, eles têm sentem, medo, porque você a não mulher é submissa. melhor que o homem. A mulher é melhor que o homem, em todos os aspectos. Por isso que o homem precisa que a mulher seja submissa. Aí nós estamos falando de uma questão até interpretação cultural, religiosa, né? Porque dentro do papel de um homem e de uma mulher, o homem, a mulher precisa ceder, porque ela é muito poderosa. Ela comanda a casa, ela comanda os filhos. De uma certa maneira, ela educa os seus filhos, né? Então existem os papéis. Agora, a mulher conseguiu encontrar o seu papel num mundo que era masculino, mas não era um mundo masculino porque tinha que ser assim ou porque é bíblico, não. Era porque não tinham mulheres realmente Capacitadas para estarem ali. Você falou tudo. Capacitadas. E as que estavam ali estavam pelas razões erradas. Exatamente. E aí nós vemos... Chegaram da forma errada. Aí nós vemos um histórico cultural do nosso país que realmente não dava espaço para as mulheres, né? Pô, uma mulher aqui... mulheres não são confiáveis. Nós ouvíamos isso. Agora isso mudou. Agora veja como nós vivemos um paradigma. Aquele que era o machista, ele nunca deu tanto espaço para as mulheres no seu governo, né, que é o Bolsonaro, ocuparem cargos e as mulheres se destacam. Nós temos a Tereza Cristina. O melhor ministro da Agricultura de todos os tempos foi a ministra Tereza Cristina. Nós temos a Damares, né? Nós temos grandes deputadas lá, federais. Sim. Vamos ter senadoras. E ao lado dele, ele tem uma grande mulher. Tem uma grande mulher. A melhor primeira-dama de todos os tempos. Dama, a mais conselheira, a mais amiga, a mais parceira. Consciente, linda. Né? Uma mulher assim que a gente realmente tem orgulho de ter como primeira-dama do nosso país, né? Eu venho nessa época, são coisas quando você fala que a mulher não tinha esse espaço, eu tive muito espaço na minha vida. Hoje eu vou fazer, daqui uma semana, 49 anos, muito bem vividos, muito bem resolvidos, não tenho problema com isso. E eu fui projeto em 86, 87, eu fui projeto do governo federal, menor estagiária do Banco do Brasil. Olha, e eu fui a primeira menina menor estagiária. Eu entrei, gente, uniforme, ele era azul. A braguilha da calça era do lado masculino, não existia saia. E eu lembro que eles me mandavam ir numa outra agência, no banco concorrente, né? Às vezes até escondidinha, porque o uniforme era totalmente masculinizado. E eu fui uma experiência para eles ver se dava certo a questão de organização, a questão de... o trabalho feminino dentro de agências. Olha só que experiência legal, tinha ou seja... 13 anos de idade. Foi uma transição. Foi uma transição, com certeza. E foi aprovada, tanto é que depois de mim veio várias outras meninas. Né? Cortaram o projeto, questões governamentais, depois federal. Mas como a minha história começou ali. Foi a inserção das mulheres naquela área corporativa. Exatamente. E hoje tá. Agora para você lidar com homens topetudos, porque no Congresso Nacional não tem nenhum fracote, né? Quem chegou lá é porque realmente tem... Vamos colocar testosterona, né? Agora, a mulher, se ela agir de uma forma enfraquecida, ela não tem vez lá naquele lugar. Ela tem que chegar colocando a sua, como diz o ditado aqui no Paraná, a sua panca. Se impondo. Se impondo. Eu vejo de uma forma um pouco diferente. A gente tem que chegar lá mostrando a tua inteligência e como agir com o homem. Como você consegue tirar as coisas de um homem? Com inteligência. Eu não preciso mostrar pra ele que eu sou melhor que ele. Eu sei que eu sou. Então eu vou agregar, eu vou somar pra conseguir aquele objetivo que eu preciso. Você não vai mostrar a ele que ele é menos inteligente que você. Eu não preciso medir força. Até porque a partir do momento que ele perceber que eu sou mais inteligente que ele, naturalmente eu viro inimiga.
Tem Naturalmente. Tem esse problema. Naturalmente. Agora, a partir do momento que ele ache que... Porque no interior Ele acha dele... que é ele que manda. No interior dele, ele sabe que eu sou mais inteligente que ele. Exatamente. No Você falou interior, ele sabe que eu sou mais inteligente. Mas se ele achar que é ele que manda, não, ela é mais inteligente, mas ela tá do meu lado. Então venha, eu faço tudo pra você. Venha e... Vou te dar um exemplo disso. Vamos lá. É você chegar e falar pra pessoa assim, eu quero que você faça isso. Ou se eu chegar pra essa pessoa que tem essa necessidade em se sentir melhor, eu disser, eu preciso da tua ajuda. Você pode me ajudar? Você pode fazer nível. isso por mim? E a mulher, a voz dela, ela parece que ela destrava algumas coisas na cabeça do homem quando ela sabe falar. A mulher tem que se descobrir. Eu sempre falo que ela tem que se descobrir. E isso é o momento que cada uma tem o seu momento. Eu não gosto, lógico, por ser uma pessoa de direita, apoiadora do presidente, eu não gosto dessa coisa coitadismo, como a gente já falou, e eu não gosto da palavra empoderada, porque empoderamento, você se sente, você faz acontecer e a tua autoestima vai te empoderar. Eu digo que eu tenho, o projeto feminino é fazer uma emancipação financeira e psicológica. Porque a hora que essa mulher ela tem a emancipação psicológica, principalmente, ela não vai deixar ser levada um tapa. Ela não vai, a hora que ela acreditar no potencial que ela tem, e mesmo financeiro, quando ela entra para o mercado financeiro e você se emancipa financeiramente, ninguém te segura. Você consegue ver que eu já carreguei muita sacola na 25 de março? Não. Mas eu já fiz. Hoje você você já é pré-candidata. Sim. Pode falar no programa? Pode contar. Pré-candidata a deputada federal. Então as pessoas vão olhar para você, você é uma mulher. As pessoas olham aqui, ela é empoderada. Você tem postura, você fala com firmeza, você fala com certeza do que está falando, né? Você em nenhum momento se coloca como uma vítima. As pessoas vão olhar e falar, não, ela sempre foi da área política. Ela sempre foi política e ela não está na política por cotas. Não tô por cota de jeito nenhum, também não gosto disso. Porque você conquista esse teu espaço. E quando você perguntou até no começo, como é que faz para essa mulher conseguir esse espaço? Todo mundo vai ter seu... Eu não gosto dessa parte de cotas que você acaba exigindo um percentual de mulheres. Muitas querem, mas não chegou o seu momento. Ou é a família que não apoia, ou é marido que não apoia, os filhos não querem, ou ela não quer deixar. É um preparo, né? Também, é o momento dela de ser. Eu digo que o meu momento, eu acho que eu já nasci pronta, porque eu fiz esse meu momento acontecer. É lógico que meus filhos exigem mais atenção, é óbvio que meu marido também quer mais atenção, mas eu fiz esse momento acontecer. Porque chegou no momento, cresceram, estão bem criados, já estão encaminhados, então agora eu vou cuidar de mim, do que eu quero, do que eu gosto, do que eu sei fazer. Que é política. Agora, eu vejo que para você extrair essa força, você entender... Qual é o momento em que você entendeu que isso é para mim? Eu quero ser política. Eu tive muitos desafios desde 2000, vamos assim começar. Os meus maiores desafios foi 2018, quando eu me posicionei com as minhas ideologias. E por que você se posicionou? Porque eu via muita gente falar, mulher não vota em Bolsonaro, e dizia que quem tá dizendo que mulher não vota em Bolsonaro? Alguém ouviu eu dizer que eu não voto no Bolsonaro? Eu voto no Bolsonaro, sim. Eu quero respeito, eu quero os valores, morais, eu quero o respeito. Você tem que aprender a conviver com isso em sociedade e ninguém pode falar por mim. Como que vão estar dizendo você não vota? Eu voto sim. E como eu disse, eu não preciso me expor para mostrar o meu valor. Porque não existiam mulheres que falavam de família, de, como você falou aí agora, Eita, me fugiu os valores. Não tinham mulheres que falavam de valores. Que falavam de valores. Porque desde 1985 que a mulher, os valores da mulher, a mulher como mulher, veio muito batendo forte o feminismo. E o feminismo, ele é contra os valores que nós valorizamos, um pleonasmo aqui. Sim. Mas os valores da família, os valores que nós gostamos e que nós apreciamos no governo Bolsonaro. Eu estive pré-candidata em 2020
pelo partido que eu estava presidente, a prefeitura de Ponta Grossa. E eu fui num debate e eu não estava totalmente preparada. E numa das perguntas eu acabei, justamente o que você me perguntou no início. Você é feminista? Daí eu falei, não, eu sou feminina. E eu usei isso de dizer assim, gente, eu não sou feminista, eu sou feminina. Mas não é o feminista dessa liberação da mulher, dessa busca de espaço dela, que eu acho desnecessário. Porque esse espaço já existe, nós já ganhamos há muito tempo. Hoje você tem mulher que está dirigindo caminhão, você tem mulher que está na agricultura, em máquinas pesadíssimas, cheias de tecnologia que só os homens operavam. Hoje a mulher está lá. Aonde que a mulher não está, gente? Pelo amor de Deus. Nós não precisamos ser contra os homens, né? Nós não precisamos ser contra os homens. Nós podemos sim trabalharmos juntas, nós podemos sim compor, nós podemos ser mães de família, ser casadas, podemos ter família, não somos impedidas Você disso. pode ter tudo isso e manter os seus valores. E manter os valores, ainda ser políticas, ainda ser grandes empresárias, ter cargos altos em grandes corporações. Nada nos impede. O pastor Cláudio fala assim, né, que a mulher, a diferença é que ela tem várias caixinhas, e é verdade. E essas caixinhas, elas operam todas ao mesmo tempo. Então, a diferença é essa, que a gente consegue fazer muitas coisas. A gente consegue ser mulher, mãe, empresária, dona de casa, tudo ao mesmo tempo. Agora, vamos combinar, coloca um homem fazer tudo isso ao mesmo tempo. Não faz. Aí vira uma neura. Daí vira uma neura. Ô Keila, você sofreu preconceito por parte de outras mulheres, de falarem, você é retrógrada, defendendo valores, defendendo machistas? Eu não dou muito ouvido a esse tipo de coisa. Eu sofri mais preconceito por, vamos dizer assim, ocupar o meu espaço. E esses ciúmes, né, que se gera dentro da política, porque é um ciúmes, né, é uma inveja. Foi justamente por eu ter ganho o meu espaço, esse território aqui é meu, tô demarcando o meu território, tô aqui e não vou aceitar baixar minha bola. Pra ninguém, pra nenhum homem. Isso sim, eu tive muito preconceito. Pessoas que achavam assim que eu tava ali porque eu queria cargo, porque eu tava querendo conseguir alguma promoção. E eu nunca quis. Eu estava por prazer. Porque a política pra mim no começo sempre foi um prazer. Eu sempre disse assim, Keila, mas por que você não vai lá, fica mais calmo, é mais brando? Mas quem que quer calmaria, gente? Eu quero o fervo, eu quero o caldeirão. Só porque você é mulher. Eu não tava procurando essa calmaria. Eu quero esse caldeirão fervendo. Quero que pegue fogo. Né? E eu sempre digo, vem debater comigo. Vamos ver se você aguenta. Eu não tenho medo nenhum. Eu não me sinto... Esse negócio de conquistar espaço, nós já conquistamos. Eu não tenho medo. Eu me sinto melhor que muito homem para trabalhar. Trabalho muito mais que muito homem. Não tenho... Porque eu tô no meu salto. Não é porque eu não vou carregar uma sacola pesada, como eu disse para você, dentro da 25 de março. Eu me sinto mais inteligente. Eu ganho mais que muito homem por aí. E não tenho preguiça de trabalhar. 5 horas da manhã eu tô de pé. Você consegue ver isso? Sim. Ou você acha que eu só fico tomando chazinho em casa? Quer dizer, você colocou a mão na massa para ocupar o espaço que já tá aí. E minhas opiniões. Nós diríamos assim, o espaço tem, falta as mulheres ocuparem o que é delas. Falta elas chegar o seu momento e quererem ocupar esse espaço. Eu amo ver essas mulheres que tomam o seu espaço e tomam o seu caminho. Não, eu quero entrar para a política, eu quero fazer parte da política. E vivi isso como presidente de partido, de ver muitas mulheres dizendo, puxa, eu queria, mas eu vou arranjar briga com meu marido, eu vou fazer isso, a briga já está imposta. A partir do momento que você deixa dos teus sonhos, das tuas vontades, já se gera brigas. Ou você chega no equilíbrio, ou você já começa a gerar brigas. Porque agora só falta o estopim, né? Só falta o estopim. Na opinião de vocês, mulheres, é possível sim ter um lar, uma família e ter a sua carreira de sucesso. Com certeza. Com certeza. Com certeza. É super possível. O homem não é inimigo. Nós não vivemos mais na era que nós precisamos bater nos homens, que nós precisamos diminuir os homens. Existe lugar para as duas pessoas, cada um tem o seu lugar na sociedade, cada um tem o seu espaço e isso é bíblico.
Isso nós falávamos no outro... E não é medir força, isso não é medir força. Muito pelo contrário. É você se colocar, não é que, como eu disse, atrás de um... Sempre te falaram, né? Atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Não, a gente tá do lado. Ao lado. E isso não é bordão, não é nada, é verdade. Porque a partir do momento que você anda junto, se você estiver bem, se você estiver bem resolvido, tudo flui na tua vida. Família vai bem, porque você é mais compreensiva, porque você tá fazendo o que gosta, você tá fazendo como gosta. Então é esse posicionamento que é importante. É a mulher saber a autoestima dela. Por isso que eu te disse, a hora que ela tem emancipação psicológica e financeira... Esse é o principal, psicológica e financeira. Financeira. Né? Porque ela não pode depender, ela não pode ter ali uma corrente que ela o homem possa... Exatamente, ela não pode estar em um relacionamento, seja esse relacionamento com pai, irmão, marido, por conta da necessidade financeira. Ela não pode estar por necessidade. Então, a hora que ela tem essa emancipação, seja de quem for, a mulher desabrocha. Ela desabrocha para a vida política, para a vida profissional, para onde ela quiser. Na verdade, esse marido, esse filho, que talvez tenha sido um bloqueio lá atrás, eles passam a admirar. É diferente, porque eles admiram. Às vezes tem até aquela questão, assim, puxa, eu queria ter essa coragem. E passam a admirar isso. Isso é importante. Ô, Keila, você é cotada... Pelo que nós estamos ouvindo nos corredores aí do Paraná, você é cotada como uma das grandes promessas para a política paranaense, a deputada federal, pré-candidata. Você tem incentivo dos homens do partido para vai lá, que agora é com você? Muito. É? Muito. E só me coloquei à disposição e coloquei meu nome realmente por sentir isso. Eu tenho sido extremamente apoiada, tanto por homens quanto por mulheres, né? Tem muitas mulheres que você se torna uma referência desse vontade de fazer, de acontecer, dos projetos. E pelos homens, mais ainda, né? Tem muitos que até esses dias teve uma breve assim, conversa de grupos. E uma das perguntas, o que você acha da Keila candidata? A Keila, ela é briguenta. Não, eu não sou só briguenta. Eu ocupo meu espaço. A Keila, ela vai pra pista, né? Eu não sei se você sabe das histórias. A Keila vai pra pista. Vou mesmo, se precisar eu vou. Mas eu também tenho o poder da articulação, do convencimento, da troca de ideias. E essa articulação que eu acabei fazendo é que me colocou onde eu estou hoje. Porque hoje os homens conseguem enxergar isso em mim. A Keila tem essa vontade, tem esse desejo e tem essa força. Então eles observaram o talento, porque geralmente é assim, você observa o talento de alguém e fala, ele é capaz ou ela é capaz, vamos dar uma oportunidade. Eu não sirvo de escada de ninguém. E você foi... E deixei isso bem claro. E você foi aproveitando essas oportunidades que a vida foi te dando, né? Aí entra homem, entra mulher no meio e tudo mais. E ser mãe, você é mãe? Eu tenho 3 filhos lindos, babo. E pense numa mãe, eu sou mãezona. Eu tenho um filho de 24 anos, recém-formado em engenharia civil, já está atuando. Tenho uma menina linda de 19 anos e uma de 10. São do coração. E como que eles enxergam a mãe agora? A mãe já tem uma certa autoridade em casa, mas agora ela vai ter... que Deus vai ajudar, vai ter uma autoridade na sociedade. Como que eles veem? Você tem o apoio dos filhos, eles dão dicas, mãe, é assim, assado? É total. O meu filho, eu tive o maior prazer na minha vida de escutar meu filho e ver realmente, falei, nossa, esse foi perfeito. Eu não sou uma pessoa, assim, extremamente emotiva, romântica. Eu não sou romântica, gente. Mas eu sou amorosa, é diferente, né? Sou amorosa e sou muito pé no chão. E ele começou a namorar uma mocinha e ele falou, mas mãe, tem que ser que nem você. Essa coisa de ficar melosa, eu quero uma mulher que seja que nem você. Então eu vi o quanto eu sou referência pro meu filho. Gente, que delícia escutar isso. Né? Meu filho hoje, ele me enxerga, ele falou, mãe, você tem toda a capacidade, eu tenho certeza que você vai estar lá. E sem contar, minha filha, a pequenininha, ela diz, eu vou ser a dona da prefeitura. Ela fala assim, Mavi fala assim, vou ser a dona da prefeitura. Ela quer dizer, eu ainda vou ser prefeita, né? Tadinha, a mamãe vai ensinar direitinho pra ela, tem outros caminhos melhores, né? Não, gente, não, igual na prefeitura não, né?
Legal, esse apoio é muito importante para a mãe, para a mulher, né? Ter o apoio da família, dos filhos, principalmente. Como você falou, tem 49 anos, você já entendeu como a vida funciona. Não, e o que é lindo na Keila, a Keila tem um filho biológico e 2 do coração. Olha só. Eu acho isso lindíssimo, porque quando a gente tem os filhos biológicos vieram. Agora, os filhos do coração, nós realmente escolhemos buscá-los, né? Então, Shimon, como eu estava comentando com você, os meus filhos, eles seguem as minhas ideologias, os meus valores. E eles aprenderam a ter o respeito e a diferenciar o que muitos colocam, talvez essas feminazes, vamos dizer, né? Quando você fala que o nosso presidente, ele é homofóbico. Eu entendo que o valor que ele sempre quis impor é que, independente da tua escolha de gênero, isso é uma coisa pessoal tua em 4 paredes. Eu não preciso ver uma mulher, um casal se beijando em praça pública. Da mesma forma acontece isso. Isso é uma coisa tua, pessoal. Você não tem que provar nada pra ninguém. É uma coisa pessoal tua, uma opção tua, e que isso acontece naturalmente. Os meus filhos convivem, tem muitos amigos, porque a minha casa, ela se tornou o centro de encontro, é o quartel-general, porque eu prefiro muito mais eles fazendo festa dentro de casa do que na rua. Sim. Então eles levam todos os amigos, e esses amigos têm vários casais. Vários, né? Tanto a Helena quanto o Fernando. E o respeito para eles é indiferente. Eles se respeitam, se curtem, tem os amigos assim. Então, esse tipo de valor, essa ideologia que eles conseguem entender qual que é a diferença quando a gente fala em valor, em família. Por que o em família? Porque os amigos deles são minha família também. Se você vai chamar para uma festa, você nunca faz essa festa em família sem chamar os amigos junto. Então, esses são valores. Eu quero meu filho, eu quero minha filha dentro de casa fazendo festa, fazendo o churrasco deles. Eles não precisam estar na rua e sabem exatamente o limite, que é um outro valor. O Fernando por exemplo, ele chega e diz: mãe, vai ter uma festa de Open, eu não vou dirigindo. Isso é uma consciência, é um valor, certo? Exatamente. Então mãe, eu tô indo de Uber, porque hoje eu quero beber, além da conta. E tudo certo, você vai me buscar, eu volto de Uber. Volta de Uber. Volta de Uber. E eles chegaram a sofrer na época, 2018, foi a virada. Eles chegaram a sofrer alguma discriminação por parte de amigos. Eu lembro, Keila e Júlia, eu lembro que eu fazia um programa de rádio e quando eu falava em Bolsonaro, antes de aparecerem os números, riam da minha cara. Riam. Você é louco, ele é louco. Aí tem até um compilado de vídeos, todo mundo falando que ele não passava nem das prévias das eleições. E o homem se tornou o presidente. Mas comigo, adulto, eu sofri discriminações. Eu imagino como os seus filhos viveram com a mãe se posicionando. E você já era uma pessoa pública, você não se posicionava só dentro de casa. Você iniciou um movimento nas redes sociais. O Fernando sempre ele teve assim, um posicionamento mais sério, mais austero, então nunca mexeram muito com ele. A Helena, ela foi sempre aquela menina mais de amiga de todo mundo, faz amizade com todo mundo, não seleciona diferenciação assim. E ela, numa das escolas, ela sofreu. Primeiro que em sala de aula, foi uma das minhas primeiras brigas, um dia ela chegou: mãe, a professora de português começou a pegar no meu pé. E daí, em vez da aula de português, né, você ter o trabalho de falar de política e economia, que eu acho extremamente necessário as crianças aprenderem desde cedo. Sim. Política e economia, falava-se em partido e candidato. Daí, né, eu fui lá na escola e disse: olha, ideologias particulares da porta para fora da escola. Você mostrar as diversas ideologias que tem no país, você falar de política, você falar de economia, é uma coisa. Ali eu arranjei uma briga, chama que você não tem noção. E o respeito. Ela nunca queria se posicionar. Porque aí as crianças, ela não os jovens queria. Criam medo de se posicionar, porque eu não quero desagradar aquele grupo, porque senão vão me olhar daquela outra maneira. E a imposição na escola dela, existiam 2 professores, inclusive,
que usavam muito dessa questão de feminazi. Muito, muito, muito. Era uma coisa assim, porque ele é homofóbico, ele é racista, coisas assim que não são além do nosso mundo. Que eram os preconceitos que foram muito batidos. Muito né? batidos. Foram muito Eu tive, batidos inclusive, Júlia, em 2018, numa dessas discussões, eu entrei numa rede social e falei, para mim é inadmissível uma professora perder 2 aulas de português para falar de partido e candidato e não de política e economia. E estava discutindo isso e coloquei, eu falei, olha, essa mesma professora levou 2 alunas para uma das manifestações, nós fizemos uma manifestação na parte da manhã, por Bolsonaro, e a oposição fez uma tarde. Só que a da tarde teve quebradeira de ônibus, de caminhão, briga, gente rolando na grama, fumando maconha, cada um faz o que quer, né? Mas desnecessário. E junto com isso existia 12 de menor. E tirei uma foto, inclusive, da rede social dela. Isso gerou um processo em cima de mim. Né? Você veja, então cadê a liberdade? Eu não falei em nenhum momento, até eu sempre tive muito cuidado, eu nunca usei termos chulos ou palavras, né, de baixo calão para me referir a esse tipo de coisa. Eu quis mostrar a diferença, que existe esse respeito. Primeiro de tudo é o respeito. Quando teve a eleição e o Bolsonaro ganhou, a Helena se manifestou e colocou um perfil, né? Aquelas imagens de perfil dela, colocando... Verde e amarelo. Aí houve um comentário bem daqueles, assim, de uma das alunas. Colocou, lá vai a menina que fica na sala de aula escutando... fica com fone de ouvido escutando música e não presta atenção na aula. Como se dissesse assim, ela não é inteligente. Bem pelo contrário, eles são tão inteligentes que a monotonia para eles não serve, eles querem algo a mais. Então, se ela não estava prestando atenção, se o professor não conseguiu prender a atenção dela, existiam outros problemas, não era a inteligência dela. Mas o principal de tudo, a falta de respeito pela escolha e pela opção dela. E eu não vou discutir com a oposição, ou como a gente chama de petistas, porque eu até nem gosto de usar esse termo. Você não vai falar em petista, porque hoje você fala na esquerda, né? É a esquerda, né? Na esquerda. Esquerda e direita. Você não pode falar em partido, na esquerda, né? Mas você tem que respeitar essa esquerda. Porque tem muita gente inteligente dentro dessa esquerda que tem os conceitos deles. E tá tudo bem. E vamos respeitar. Eu não concordo. Mas você tem que respeitar como ser humano. Se a pessoa te desrespeitou, eu não preciso chamar essa pessoa com termos chulos, né? Escambrosos, não preciso nada disso, eu vou respeitar. E também não vou tentar mudar a tua ideologia, porque o teu momento é esse. Se você achar que você estava errado, você por si só vai mudar. Então, respeito, acima de tudo, respeito, sempre. Porque nós estamos vivendo um momento que é bastante chato. Inclusive até o Lula, esses dias estava falando que o Brasil que o mundo tá chato, que hoje não se pode fazer piadas. Até me perguntei o que está acontecendo, né, com esse homem que atrás dele tá cheio de mimizentos, né? Mas hoje o jovem que se posiciona diferente da boiada, da manada, ele é ridicularizado, né? Nós vemos jovens sendo humilhados nas faculdades, perseguidos por professores por se posicionarem diferente. Especialmente nas faculdades públicas, Especialmente nas faculdades públicas, porque é onde está a maior concentração de esquerdistas, está exatamente nas instituições públicas. É a ferramenta, públicas, né? De doutrinação. Sim. Mas aí é que eu falo pra você, então, o que esse povo defende? O que essa esquerda defende? Que liberdade é essa se você não pode emitir a tua opinião? Os meus filhos se posicionam hoje. E todo e qualquer, não é meus filhos. Eu vejo assim que as pessoas que se posicionam firmemente, elas impõem respeito. Sim. Recentemente eu vi isso que a Keila está falando vem de encontro a uma publicação que eu vi dia desses a respeito dos posicionamentos da Anitta. Que houve toda uma campanha a respeito da Anitta contra o presidente Bolsonaro e parece-me que não rendeu o efeito que eles gostariam nos jovens, que a campanha não deu o efeito que os jovens gostam do Bolsonaro. É efeito rebote, gente. Foi um efeito rebote, hoje as foi pessoas engraçado. admiram e ficam assim, gente, uau! Ele foi lá e disse, eu voto em Bolsonaro. Isso fez uma diferença. Em 2019, 2020, com o Lucas, nós participamos
de um debate, né? E ele se posicionou. Ele não precisou ir contra. Gente, eu vou falar o meu, não quero que você mude a tua. Tô falando do meu posicionamento. Isso é se impor. Isso é você causar o respeito. Não quero que você mude. Não tô pedindo pra você mudar. Não quero te convencer de nada. Só ouça e permita que eu fale. Exatamente. E é isso que as pessoas têm que aprender. O meu limite termina onde começa o teu. Ok, ela falando nisso, falando em limite, é algo muito importante que nós não podemos deixar de ouvir a tua opinião. O que está acontecendo no Brasil, né? Na ocasião da gravação desse programa, nós tivemos ali o Dia dos Trabalhadores e tivemos também manifestações no Brasil acerca da liberdade que você que pensa fora da caixa, você que está num nível mais elevado de compreensão de Brasil, nós estamos vendo as nossas liberdades serem tolhidas dia a dia, dia após dia. É como se nós estivéssemos numa frigideira e ela estivesse aquecendo aos poucos. E o brasileiro, ele não está percebendo o que está acontecendo. Eu gostaria que você desse a sua opinião a respeito disso, dessa ameaça à liberdade. Então, enquanto aqueles que se manifestam de verde e amarelo são chamados de antidemocráticos, né? E os que se manifestam de vermelho são chamados de democráticos, mas a fala dos grupos ela é muito diferente do conceito liberdade. Infelizmente, o rumo que as pessoas elas não tiveram o seu despertar ainda para o que pode acontecer no nosso país no momento. Eu fiz aula, inclusive com um dos professores, e quem colocou Alexandre de Moraes, eu fiz aula com o Temer. Olha de constitucional. Eu não sou advogada, eu fiz um curso à parte de constitucional. E uma das aulas, assim, muito... Eu queria poder expor essa aula, sabe? Eu queria poder expor ele mesmo. Ele é maravilhoso. Não, ele é uma inteligência, ele é uma sumidade e ele fala exatamente da divisão dos poderes. A função de cada um, né? E aquela coisa chamada meritocracia, enquanto isso não acontecer dentro do STF, eles não vão conseguir saber o seu limite. E perdem todo e qualquer conceito que tenham aprendido nas suas faculdades, na sua vida. E eu tenho outros conceitos que não cabe aqui colocar para você, essas atitudes, infelizmente, do nosso ministro, né? Se você chegou lá, eu acho que realmente você deveria honrar a Constituição e que não está sendo honrada. Que a Constituição precisa ser mudada? Precisa mesmo. Ela precisa ser atualizada. Né? Atualizada. Com urgência, né? Isso não tem nem o que discutir. Mas, enquanto essa Constituição está prevalecendo, ela deve sim ser respeitada. Em que momento que agora vão querer discutir o indulto do presidente? Não está na Constituição? Querem discutir o quê? O próprio Alexandre de Moraes já disse. Na primeira fala dele, eu vi umas outros comentários depois, mas ele mesmo disse. Na época do indulto a um dos presos da Lava Jato, e ele fez aquele discurso que tá aí rodando na internet. Sim. É um discurso dele. Né, avalizando o indulto que o Temer, na época... Que o Temer deu na época. Deu. Sim. Mas a Constituição é a mesma. Naquele tempo e hoje, em 2022. Exatamente. Porque é o seguinte... Inclusive, o Lula deu indulto ao Batiste na época, né? O Lula deu indulto. Você veja. Né? Nem brasileiro era, né? Com um criminoso internacional. Um criminoso internacional, né? Carregava, porque você expressar... E eu não estou defendendo o político em si. Não estou defendendo o Daniel Silveira como um político. E sim os direitos dele. Não estou dizendo que ele agiu certo ou errado. Mas está na Constituição esse poder da liberdade de expressão. Se dentro do Congresso ele tem essa imunidade, como que não é respeitada? Porque estão extrapolando. Gente, dentro das redes sociais você vê hoje os piores xingamentos possíveis. Inclusive de pessoas extremamente renomadas. Catedráticos falando, né? Xingando e dizendo, eu quero ver que ele venha me desafiar. E qual que é a diferença? Liberdade de expressão é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é liberdade de expressão. Relativa. Ela não é relativa. Não é para o João, mas não para o Pedro. Ela é liberdade. Sabe por que eu te pergunto? Você é pré-candidata, você entrará lá. E eu tenho visto pré-candidatos e candidatos com medo
de falar, porque aconteceu aqui no Paraná, Keila, a cassação do Francisquini por falar contra as urnas lá na eleição de 2018. Ele foi cassado, né? Aí, errado. E não estou discutindo a pessoa. Sim, você está discutindo exatamente, o que aconteceu. Exatamente. As pessoas estão com medo de falar, por exemplo, de vir aqui nesse programa e se posicionarem politicamente, porque lá na frente vai existir um vídeo, porque hoje a internet, ela é assim. Dinâmica. O que você falou fica gravado, fica registrado, alguém um dia vai resgatar, aí você se posicionou hoje. Aí em 2024, você está se destacando, o STF pega um vídeo teu, você se manifestando com todo o direito, e caça o seu mandato. As pessoas estão com medo de falarem hoje, porque temem o que pode acontecer amanhã nas mãos dos senhores do STF. Eu tenho um outro lema sobre isso. Até esses dias eu vi num dos grupos falando, mas como que a Keila não vai falar o que a gente quer ouvir? Ela tem que agradar a gente. Não, eu não tenho que agradar. Eu não tenho que agradar ninguém. Eu não vou falar as coisas para agradar ninguém. E isso não quer dizer que eu esteja sendo desrespeitosa. Mas eu tenho que... Nem arrogante. Eu tenho que primeiro sempre ser fiel com a minha verdade. Com aquilo que realmente eu acredito. Eu não posso chegar pra você e dizer, Shimon, não, você tá bom em pegar essa coisa? Não, Shimon, não. Viu, eu tenho que ser tua amiga, Shimon. Você fica melhor de azul. Uhum. Agora, só porque você gosta do Taylor, eu vou ter que dizer que você... Entendeu? Eu vou ser fiel com a minha verdade. Eu não vou falar nada que seja pra agradar ninguém. Eu vou falar naquilo que eu acho que é realmente a verdade. E eu não tenho que ter esse medo. Eu não preciso extrapolar, eu não preciso xingar, por mais vontade que você tenha, né? Uhum. Porque eu sempre falo, inclusive, isso. Quando você se torna um pré-candidato, você começa a ter barreiras de não poder falar, não poder dizer, não poder mandar, não poder, né? Você perde essa... Mas eu acredito que eu consigo fazer isso com o olhar. Uhum. Porque eu não preciso mandar. Mas o meu olhar vai te dizer que eu estou te mandando. Uhum. Né? Eu digo, você me lembra da O Diabo Veste Prada? Sempre o olhar dela dizia tudo, né? Então quando eu estiver conversando, você vai saber se eu estou dizendo assim, querido. Ou se eu estou querido, dizendo... vai para aquele lugar. Exatamente, entendeu? Então, mas essa questão dos poderes, voltando ao que a gente estava falando... Essa divisão de poderes, enquanto não acontecer realmente, e acho que o Bolsonaro está sendo extremamente estrategista com as colocações dos pré-candidatos, porque a única coisa que vai acontecer, de que a forma que vai se realizar, e que as pessoas têm que ser extremamente conscientes. Não adianta você dizer, Shimon, eu sou bolsonarista, eu apoio o Bolsonaro, e no dia da eleição não ir votar. Exatamente. Ficar esperando, não, eles vão votar por mim. Porque isso só vai acontecer quando o nosso Senado mudar, e realmente nós estivermos com pessoas sérias, comprometidas com a Constituição, porque quem que pode hoje, as pessoas esperam muito, né? 7 de setembro foi um dia extremamente esperado por várias e várias situações. E não foi analisado a miúde o que o presidente queria naquele dia. Ponta Grossa, por exemplo, 4º colégio eleitoral, teve 70 mil pessoas que não votaram. Então como é que essas pessoas elas querem cobrar os seus direitos, né? Se elas não fazem os seus deveres. Elas têm que ser conscientes. Se elas não exercem o seu direito. Não exercem o seu direito. Porque o voto, ele é um dever, mas ele é um direito. É um direito? E você vai dizer, não vou votar nesse que tá. Bom, a hora que você não vai votar, você tá abrindo espaço para entrar lá quem talvez você não queira. Existem os apolíticos, né? Aqueles, eu acho a política nojenta, eu não me envolvo. Mas depois reclama realmente de que o país está Mas você faz política todo dia, bagunça. Você pode não gostar, você faz política com o teu filho, você faz política com a tua esposa, você faz política com a tua empresa, você faz política a todo momento. Quem não gosta é governado por quem gosta. Exatamente. Então, enquanto essa consciência das pessoas não ocorrer, para que haja essa mudança, né, e realmente um valor da Constituição seja dividido os seus poderes, cada um na sua função, com respeito, as coisas não vão mudar. As coisas estão bem... Hoje, no momento em que nós estamos aqui fazendo esse programa, as coisas estão bem difíceis. Exatamente. Nós estamos vendo assim, a liberdade sendo tomada aos poucos. Por quê? Nós tivemos jornalista preso, nós tivemos um deputado federal preso, nós tivemos o presidente de um partido preso, Roberto Jefferson, entre outros, né, que foram calados. Nós temos agora o enfrentamento direto, né,
do presidente da República com a corte, a Suprema Corte do país. E aí nós ficamos perdidos e pensando, o que será de nós? Se a briga está acontecendo com os grandes, o que será de nós, cidadãos? A liberdade. E nesse final de semana que nós estamos gravando hoje, esse programa, o final de semana que antecedeu a gravação desse programa, nós tivemos o TSE com enfrentamento com as Forças Armadas. Sim. Com críticas pesadas e as Forças Armadas rebatendo a altura. E aonde que está o respeito? Exatamente. Onde que está o respeito? A liberdade, realmente. Vocês acham que um STF tem que estar perdendo com tantas coisas necessárias para serem julgadas e julgar a conduta do deputado? Não cabe a eles? A cassação não cabe a eles. Porque foi desrespeitoso. O que são deuses? Eu não estou entendendo em qual momento que isso colocaram eles para deuses. Eles teriam como exigir uma retratação, processando ele nas vias normais. Isso, Shima, começa assim. Você pode achar que por eu ser pré-candidata, mas eu sou muito sincera e sou muito transparente no que eu falo, e o que eu tenho que falar eu digo mesmo, né, Júlia? Eu não meço palavras. Essa coisa de status, porque você é um político, você é um deputado, antes de você ser tudo isso, você é um servidor do povo, escolhido pelo povo para trabalhar pelo povo. Então você está passando a ser um empregado realmente do povo, é um servidor. E isso não é diferente com ministros na justiça. Não é. Porque essa justiça ela tinha que ser imparcial e realmente não tem que ter status, não são semideuses mesmo. O réu, ele convoca, ele julga e ele condena. O réu não, a vítima, né, nesse caso. A vítima. Aqui você diz vítima. Aquele que se sentiu vítima. Ofendido. Do deputado Daniel Silveira, o Alexandre de Moraes, ele se sentiu vítima, ele se sentiu atacado. Aí ele foi lá, ele mandou investigar. Ele mandou prender. Ele julgou e ele condenou o réu daquele que ele era uma suposta vítima. Esses são os valores do Brasil. Tá, nós estamos indo para os instantes finais, mas mais uma pergunta pinga-fogo para você. E as eleições? Você vai concorrer. Você vai concorrer às eleições. Você está acreditando na lisura dessas eleições? Você se sente segura? Eu tenho uma visão muito especial dessa. Não acho que, por várias conversas eu não acho que seria o voto auditável a solução. Mas o nosso presidente, ele é estrategista e muito estrategista. Na real, pelo que eu vi em 2020, eu, como presidente de partido, eu estava assistindo a votação e uma das nossas candidatas do partido apareceu com o número X, lá 173 votos. E não era a gente sabia que ela talvez não fosse muito adiante. Deu um apagão. Quando ela tinha 173 votos, me chamou a atenção isso nela. Eu falei, olha, ela tá chegando ali pelo necessário que você tem para eleger né? Uhum. Se todos os fizessem. Quando voltou do apagão, voltou com 43 votos. Nós olhamos, ninguém tirou foto da tela, porque você não esperava aquilo. Isso não quis dizer, Shima, que esse hacker, ele entrou para agredir ou favorecer esse ou aquele. Ele entrou para mostrar que ele entrava e fazia mesmo acontecer. Até que ponto? E teve muitos no Brasil inteiro eventos desse estilo. Muitos. E foi levado e não foi, em nenhum momento foi acreditado e valorizado. Não foi admitido que aconteceu. Então você acha que um pedaço você vai chegar lá, mas viu, gente, eu tô com o tiquezinho aqui, ó. Tô com o tiquezinho da eleição. Em que momento que você vai conseguir fazer valer isso? Mas, como o nosso presidente ele é estrategista, a única forma de mudar é realmente a presença das Forças Armadas dentro dessa eleição, dentro das salas, dentro da contagem, dentro do quartinho. Como foi na primeira eleição com urna eletrônica. Na primeira eleição com urna eletrônica, as Forças Armadas estavam presentes. Eu trabalhava naquela ocasião, eu era gestora de zona eleitoral e as Forças Armadas nos acompanharam. Eles fizeram todo o processamento junto conosco, foram eles que nos ajudaram a fazer tudo. A presença deles eu tenho mais confiança, muito mais do que o voto auditável. Porque você vai concorrer, você vai fazer uma campanha, né? Você vai gastar seu tempo, você vai se entregar nos próximos, são 120 dias, né, de campanha, e daí... 45 dias. 45 dias, perdão. E aí você tem aquela insegurança, puxa, mas será mesmo que será justa essa eleição? Né?
Mas você deu sua posição, né? Dizendo que o presidente traz uma certa tranquilidade. Com a presença das Forças Armadas, eu creio muito. E eu tenho uma outra questão comigo. Nada acontece por acaso e sem a vontade de Deus. Se tiver que ser, gente, vai acontecer. Eu não tenho nenhum medo de, você vai chegar lá, vai perder. Não. Eu já acho que a minha coragem já é em participar, né? Exato. Ou vencer ou não vencer, ou estar lá, lógico, o meu desejo é de estar lá. Tenho N projetos. Mas se não acontecer, para mim isso não é problema nenhum. Eu vou voltar a ser minha ativista, brigando bastante, fazendo o que eu gosto da mesma forma. Mas vou participar sim. Eu tenho essa coragem para fazer esse desafio, porque lá atrás eu não quero dizer, lá na frente eu não quero dizer por que eu não fiz. Não, eu fiz. Não deu certo, tudo bem, mas eu fiz. É o teu momento. É o meu momento. O que você diz para as mulheres em relação a isso, a correrem atrás dos seus sonhos, daquilo que foi ser, porque cada um de nós temos algo que é separado para nós. Como identificar isso? Que mensagem você deixa para elas? Se você quer que aconteça, comece fazendo acontecer e saia da zona de conforto. Enquanto você continuar na tua zona de conforto e não tomar coragem de virar a panela, de virar, nada acontece. Não adianta ficar sonhando, né? Acorde e vá de atrás e faça acontecer. Saia da zona de conforto. E para as mulheres nessa eleição, o que você diz? Para as mulheres, eu acho que eleição por eleição que eu venho acompanhando, elas estão mais presentes e tendo essa coragem. Isso é muito importante. E hoje a gente se torna ameaça para muitos homens. Eu sei que na minha cidade, na minha região, talvez eu seja uma ameaça para muitas pessoas. E você acha que eu não vou me sentir vaidosa por isso? Com certeza. Mas porque eu sei da minha capacidade e a minha autoestima é boa. E isso não é ser arrogante, isso não é ser prepotente, isso não, gente, é você confiar em você mesmo. É você reconhecer o seu lugar. Reconhecer o seu valor. O seu valor. Exatamente. Keila, muito obrigado. Nós teremos outros momentos com você, porque hoje nós conseguimos conversar um pouquinho do que é essa vida. Nós vamos te acompanhando aí no seu desenvolvimento. Ao longo desse processo. Quando você assumir o seu mandato, nós vamos trazê-la aqui novamente para será o primeiro lugar que você dará entrevista. Olha só, que gostoso. E se você me dá corda, Chimão, para eu parar, todo mundo dizia, não dê corda para aquilo, que senão ela não para. Obrigado, Keila. Obrigado a você, mesmo meu querido. Por Obrigado a você, estar aqui Julia. conosco no programa. E nós voltamos na próxima semana com mais neuras, ou seja, tirando as suas neuras aqui no programa Neuras na Central TV. Tchau, tchau.